Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos. E eu sou o Roberto. E hoje a gente está começando mais um e o último da temporada, né? O último episódio. Faremos uma pausa para voltar daqui uns 2 meses, né? Em agosto? Isso. Isso. E pra gente dar uma repaginada nos planos aqui por trás e melhorar o projeto em si, né? Vai ser incrível, vai ser um tempo bom. E é basicamente isso. E cara, esse tempo ele é um tempo além de reorganização, mas é um tempo espiritual pra gente também. Sim, um A gente realinhamento. a gente tá precisando de fazer algo juntos que não precise ser gravado também. Sim. Então, muitas vezes, no nosso primeiro episódio foi conversa entre amigos. E hoje será o nosso último episódio da temporada em Conversas entre Amigos. Isso aí. E o que acontece nesse episódio? Primeiramente, era o primeiro, né, que a gente fez. Eu lembro que eu tava com umas luzinhas de Natal que eu queria colocar no meu quarto, que tá lá até hoje, porque é o momento meu com Deus. Eu desligo a luz, ligo elas e fica perfeito, uma ambientação da hora. E a gente tava arrumando elas e conversando sobre como foi o início da nossa amizade, né? Sim. Que o podcast ficou ruim, mas Nossa. são coisas legais de se lembrar pra gente, né? Tipo, como que a gente começou a amizade do nada, né? Participando do Casa Nova, um movimento evangelístico da minha igreja, né? Que juntou daí com a igreja do Roberto, juntou o Roberto, o Gibi, era uma época incrível. Sim. Nossa, eu tenho tanta saudade, eu tava lembrando do dia que eu chorei que nem um bebê naquela frase. Nossa. Não, eu lembro do dia, igual que a gente contou no primeiro episódio, eu lembro do dia que o Carlos apareceu careca. Verdade. Na praça. Eu olhei pro Carlos e falei, não acredito. Ele tá careca. Ele entrou na UEL. E a gente deu muita risada juntos. E engraçado ainda que esse primeiro Conversas entre Amigos, ele tem muito mais acesso do que os outros. Você acredita? Uhum. Acho que é porque ele foi mais curto. Sim, eu sei que ficou ruim, mas a gente fez o nosso melhor naquele momento. E a gente percebeu que tava muito ruim. Sabe? E cara, como que a gente tava daquela vez, na real? Como que a gente tava? A gente tava meio com muita vontade de fazer. A gente tava ansioso porque a gente não sabia fazer. E tipo, nosso coração se enchia de algo novo, mas a gente não sabia expressar esse algo novo. Não sabia nem como fazer, nem quando, onde começar. Daí de repente o Roberto apareceu: ó, tem o Anchor, baixa aí no seu celular. Bora na igreja amanhã e vamos gravar. Daí eu fiquei, já? Tipo. Sim. O pior é que a gente começou o podcast. Foi quando a gente começou, assim, a ideia foi algo engraçado. Eu quero que você conta primeiro como você começou a ideia, né? Tipo, que você ia fazer tava convidando outras pessoas de longe até. E de repente olhou e decidiu, não, vou fazer agora e tal. Sim, então, o que aconteceu? No começo da pandemia, eu sempre tive vontade de fazer um podcast. Mas eu sempre tive muito medo e muito baixa autoestima, quero dizer, por causa que pra mim as minhas coisas nunca iam dar certo, pra mim as minhas coisas sempre são ruins, entende? E isso, eu sempre vivi isso na minha vida. Então eu fui chamar um amigo meu pra fazer isso comigo, e eu chamei meu amigo pra fazer, um amigo meu chamado Ale. Ele mora lá em Curitiba. E daí a gente falou, vamos fazer. Então você ora e a gente vamos fazer esse rolê evangelístico. E a gente foi se aliando, até que você falou assim, não é esse o projeto pra você. Isso não é pra você, sabe? E daí eu falei, beleza, mano, amém. Que Deus possa te abençoar, né? Aonde você estiver, etc e tal.
E daí chegou, eu cheguei pra Mari, né, minha namorada, falei pra ela, vamos fazer um podcast em casal? Ela falou, vamos fazer. Mas ela pulou fora, né? Essa ideia durou 3 dias. Né? Engraçado que já na ideia vocês botaram bem em prática e no final ficou preso no Spotify, porque Sim. quando fez o Entre Amigos ficou 13:13. Sim. Que vocês pegaram do 1 Coríntios 13, né? Sim. Só que no final deu pra tirar, deu pra Graças ficar o a Entre Deus. Amigos e tudo certo. E daí foi tipo isso, cara. E daí eu parei de novo. Daí eu retrocedi totalmente. Daí eu comecei a pensar: não sou capaz, não quero, não vou fazer, entende? E fiquei nesse loop infinito. Até que de repente eu recebo uma notícia que os meus sogros eles pegam Covid. E como que eu convivo muito com eles, eu tive que entrar em isolamento. Ali foi 14 dias. E eu pensei que nesses 14 dias eu ia ficar muito mal. Eu ia ficar muito depressivo, sabe? Com muita ansiedade, etc e tal. Mas, cara, o Senhor cuidou de mim tão bem. Tão bem. E, tipo, foi um dos momentos que eu mais orei e que eu mais me entreguei ao Senhor. Até que o Senhor me deu uma música. É totalmente teu. Uau. E tipo, e ele me deu coragem, ele me deu a decisão. Ele falou assim: não, você vai fazer. E daí ele me deu você. Eu falei assim: não, olha aí, tá desperdiçando um talento na tua frente. Eu Sacou? lembro muito bem do dia que você me chamou, que eu totalmente corri, né? Aham. Tipo, você usou o momento perfeito. Você falou, mano, vamos dar uma volta. Tipo, me chamou pra dar uma volta de bike. Da gente indo pra Londrina. A gente não foi até Londrina, né? Mas naquela estrada, tipo, nada em volta do nada. Você falou, mano, então, daí você contou essa história, né, do seu amigo e tal. De repente ele falou, e o senhor falou, meu, você tem um amigo do seu lado pra fazer com você. Uhum. Daí você só olhou pra minha cara e falou, eu quero que você faça podcast comigo. Eu ri e quase falei um não na tua cara, sabe? Eu só te enrolei. Eu falei, vamos ver, né? Tipo, porque a minha questão não é nem desacreditar no que eu posso fazer, desacreditar em mim, né? Eu ficava, não vou fazer, vou gaguejar, minha dicção é ruim e eu sei que ela é ruim. Eu o dia inteiro falando, o dia inteiro gaguejando. E daí eu ficava, não vai dar certo, não. E de repente chegou uma hora que ele falou, vamos fazer? Daí eu falei, vamos, tipo, porque eu sou muito assim, eu dou uma enrolada pra aceitar as coisas. De repente eu falo, por que não? Né, eu conversei com o meu líder ontem de uma proposta que eu recebi de outra coisa, de outro projeto, né, na minha vida. E daí ele falou assim, meu, eu contei totalmente a minha experiência para aceitar aquilo que Deus confirmou. Sim. Daí ele falou, meu, se Deus está te colocando, se Deus está te dando essa oportunidade, não veja só como uma oportunidade primeiramente, veja em ter um propósito para isso. Sim. Mas eu acho que deve ser até pecado você falar que, não vou fazer que eu não tô pronto. Porque é Deus que vai te preparando, Deus que vai te capacitando. Total. E é isso que eu vejo muito, né? Ontem também eu tô num grupo, né, que eu tenho uma mentoria do Jesus Cop e eles fizeram um grupo assim, colocaram 5 pessoas que fazem essa mentoria, jogaram num grupo. Pegaram assim, selecionaram a galera e jogaram aleatoriamente num grupo, 5 pessoas, pra gente ter um contato próximo com pessoas que fazem essa mentoria. Uau, legal. E eu conversei ontem, né? Conversei um pouco com eles e do nada a gente começou a falar, né? Que todos lá eram líderes. E a minha liderança em si, basicamente hoje, é o Palavra na Rede. Que na verdade é assim, é um ministério de apoio, né? É um ministério dentro de outro ministério, onde o que eu faço é administrar, né? Chamar a galera, você que escreve o texto dessa semana, você pode me mandar? Você vai poder participar da live e tal. É basicamente isso que eu faço, essa é a minha liderança. E daí eu comentei, daí eles falaram, que legal e tal, e daí Deus começou a falar justamente do que a gente está fazendo aqui,
que é a mesma coisa palavra na rede. A gente compartilha as coisas, a gente fala, podendo abençoar pessoas, mas no fundo a gente não vê os frutos. Sim. No máximo a gente vê alguns números no Anchor, por exemplo, Sim. ou no YouTube. Você vê uns números e fala, ok, estou alcançando 50 pessoas aqui, por exemplo, ou 80. Ou Muita 100. gente, ou 100. Muita gente vai olhar e falar, é pouco. E talvez seja pouco se a gente olhar nisso, mas o importante de tudo no reino é, se eu puder alcançar uma pessoa em todo o meu esforço, já valeu a pena, sabe? Se Vale eu muito a plantei pena. uma semente, se eu tive todo um trabalho e talvez assim, não pareceu não ter resultado, mas eu plantei essa semente na vida de alguma pessoa, Uhum. é isso que vale. A gente obedece, Deus Sim. faz o resto e não interessa se a gente vai ver ou não. Sim, e com o tempo, acho que a gente acabou trazendo muito para perto esse podcast. E assim, ele tem é, tido proporções assim astronômicas assim que a gente nem pensava em acontecer nada. A gente não ganha nada com isso. A gente sempre está priorizando o reino sem ganhar nada. Mas se a gente ganhar também, vai ser um bom pra gente também. Então, assim, é muito louco isso. Mas o Senhor ele tem cuidado da gente de uma forma simples. Em que eu tenho colocado isso no meu coração. O Senhor está sendo muito simples comigo. Qualquer coisa que eu preciso, Ele está ali. Sabe? E é a mesma coisa na vida do Carlos. Muitas vezes eu vejo o Carlos como meu irmão. O irmão que eu nunca tive. Entende? Porque eu sou filho único, né? E cara, muitas vezes o Carlos olha pra mim e fala, mano, tá passando por tal coisa. Daí a gente senta junto, conversa, vê como que se tem alguma solução e consegue a solução, sacou? Sim. E é muito incrível. E muitas vezes eu também tô com vários problemas e acabo falando pro Carlos e o Carlos fala, mano, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. E assim os dois vai, e assim os dois conseguem ter uma abertura com eles mesmos, né? E também de uma forma de confessar ao Pai também, porque isso é uma forma de confessar ao Pai. Na nossa vulnerabilidade, né, a gente acaba se ajudando e ficando Sim. bem. E até uma coisa que eu falei com uma amiga esses dias, né, a gente conversava bastante e de repente agora, né, tipo na correria da vida a gente conversa de vez em quando. E um dia ela chegou, falou comigo e eu fui e falei, meu, eu tava muito mal hoje e eu nem lembro o que aconteceu, eu sei que eu tava muito mal. E, era um sábado, o sábado que teve filme lá na Batista, né? Sim. Pra quem não sabe, né, a gente já falou várias vezes em alguns podcasts, eu sou da IPI, daqui de Biporã, mas eu E visito... eu sou da Metodista. Isso aí, ele é da Metodista. E eu visito a Batista várias vezes no sábado, né? E teve um filme uns dias atrás lá, e a gente assistiu, Superação Milagre da Fé. Nossa, aquele filme eu choro toda vez. E justamente falando, eu tive um momento com Deus depois daquele filme, cheguei em casa, tive aquele momento com Deus no meu secreto, que nossa, foi incrível. Tudo que eu tava mal, né? Tudo que eu tava assim jogado no chão, parece que Deus me pegou e me levantou de uma vez. E daí eu comentei com ela, né? Eu falei, nossa, eu tava mal e hoje, depois de umas coisas que aconteceu, eu tô muito bem e tal. Daí ela foi e mandou, meu, eu achei incrível. Sempre que eu venho falar contigo, você fala, nossa, eu tava meio mal, mas fui ministrado hoje, uau. Eu sempre falo, uau. E tipo dela, sempre, só chega na hora boa. Daí eu falei, meu, verdade. E daí eu me toquei até na maioria das vezes, né? Ou eu chego no Alberto e falo, meu, não tô bem. Sim. E de repente, na nossa amizade, na nossa comunhão, Deus levanta a gente, né? Um tempo de mesa. E ele sai totalmente revigorado, e não é por mim, não é? Mas é assim, é pelo que o Senhor quer oferecer pra gente, sabe? Eu acho que a importância do podcast pra gente, né, é que aqui é um tempo de mesa. Sim. Né? A gente chama outras pessoas e a gente tem um momento de comunhão com elas até antes de gravar e durante a gravação. Sim. E algo que Deus me deu muito esse ano é uma palavra sobre que Ele se manifesta na mesa. Sim. Sabe? Ele se manifesta no meio da comunhão.
Que é, por exemplo, quando a gente está conversando, eu tenho a minha revelação de quem Deus é. Como no Apocalipse, né? Sim. Cada igreja tem não, ele é o que tem os olhos como chamas de fogo. Sim. Não, mas não é não. Jesus é o que anda em meio aos candelabros. Não, ele é os dois. Sim. Então cada igreja Ele ela é tudo tem, isso. cada um ele tem uma porção da revelação. Sim. E eu tenho a minha, eu trago aqui. O Roberto tem a dele, ele traz. Isso se junta e forma uma revelação ainda mais próxima, ainda mais completa do que aquilo que a gente tinha antes. É uma coisa importante, sem dúvidas. E é basicamente sobre isso, né? Que o tempo de mesa é o momento que a gente compartilha aquilo que Deus tem ministrado. Mas a gente não tem dúvida de quem o Senhor é. Sim. Entende? Então é isso que dá o ponto principal disso tudo. A gente tem o nosso tempo de mesa, a gente tem nossas experiências com o Senhor. Eu tenho uma experiência com o Senhor, você tem uma experiência com o Senhor. E esse tempo de mesa é que a gente tem certeza, a gente não tem nenhuma dúvida de quem o Senhor é para nós. A gente consegue colocar na mesa e explorar essa ideia e concordar. E amadurecer a revelação. Exatamente. É uma coisa que eu falo muitas vezes, que é, às vezes eu tenho uma revelação e eu quero já pegar essa revelação e, nossa, eu vou escrever uma música, eu vou escrever um texto, eu vou compartilhar com todo mundo. E é importante, porque você recebe algo, não é para você segurar, é para você liberar. Mas muitas vezes a importância disso não é você pegar e já sair jogando, mas sim amadurecer isso dentro de você. Sim. E daí no momento de mesa, no momento de comunhão com outras pessoas, é o momento disso crescer realmente, né? É um momento que você compartilha, daí outra pessoa também compartilha e isso vai amadurecendo dentro de você. Pra então daí você poder estar com aquilo tão firmado no seu coração que você tá pronto pra escrever uma música e devolver aquela revelação pra Deus. Ou pegar, escrever uma palavra e ministrar sobre isso na vida de outras pessoas, falar num podcast, escrever um texto e postar, tanto faz. A gente tem muitas maneiras de compartilhar, né? A internet hoje tem sido, acho que a maior ferramenta para compartilhar a palavra, para evangelizar, né? Eu tenho visto muito isso, né? Eu faço parte do Pockets na minha universidade e a gente não tem como fazer presencial, mas a gente está lá, a gente escreveu um texto e a gente tem um e-mail institucional. Esse texto a gente mandou para todo mundo que tem aquele e-mail institucional. Foi uma maneira de evangelismo. Sim. Sabe, a gente não sabe quem viu, mas a gente estava lá evangelizando, porque a melhor maneira que a gente tem para evangelizar agora é através disso. Sim. E é justamente a gente ter isso tão completo na gente pra gente poder liberar, né? Jesus mesmo, ele compartilhava as coisas e todo mundo falava, né? Tipo, nossa, como que ele tem autoridade ao falar. Ele não é como os mestres da lei. Sim. E por que isso? Porque ele vivia aquilo que ele pregava. Exatamente. Antes dele pregar, ele estava vivendo, ele tinha aquilo firmado no coração dele. Então, é justamente sobre isso, né? A gente amadurecer em comunhão, em secreto também. Amadurecer essa revelação para poder compartilhar e abençoar outra vida, né? E é que nem eu falei no início, a gente abençoando uma vida, nosso trabalho já está feito, sabe? Então, a gente faz excelente para uma pessoa pelo menos. E assim, cara, há um tempo atrás, no começo de 2020, eu tava muito mal, por causa que eu tinha saído da missão e tal, eu já com esperança já de ser chamado para fazer coisas no meio do ano, por causa que daí eu ia viajar de novo. Tava tudo meio que pronto, sabe, assim, para que eu fosse pregar fora, fosse pregar em outro país. E de repente a gente toma um choque de realidade com a pandemia. E eu me sinto totalmente vazio, porque o meu chamado missionário, eu quero engajar, eu tenho que engajar a respeito, e eu não conseguia. Meu, tem noção que é algo assim, a gente nunca levou pra fora, nunca, eu creio pelo menos, a não ser que algumas pessoas falaram, mas a gente do Sexta na Church, né, nosso Ministério de Adolescentes na IPI,
Em 2020 a gente começou com uma reunião. A gente sempre começa o ano com uma reunião, né? Junto os staffs e os líderes e a gente conversa. E o nosso antigo líder, né? Esse ano ele saiu, que foi um choque de realidade pra gente em 2020. Ele saiu da liderança para viver outras coisas, né? Agora ele é pai, então ele tá cuidando do filho dele. Ele saiu e abriu lugar para outro, mas em 2020 ele tinha falado que a gente estava planejando fazer uma viagem em algum lugar, talvez até do país mesmo, para uma viagem missionária, pra gente ir e evangelizar. Era esse o plano. E eu tava, nossa, vai ser minha primeira viagem, eu nunca fiz algo pro reino assim e tal. E eu tava super na expectativa, né? Mesmo sabendo de algumas complicações alimentares que eu tenho, tipo, eu tava super, uau, bora lá, bora pra cima, eu quero viver coisas novas. E chegou a pandemia e estragou tudo, né? Parou, assim, ia ter até o Team Street, que eu já tinha pagado no início do ano de 2020 ou de 2021, que até agora não tem nem chance de ter. E tipo, acabou um monte de coisa, um monte de esperança de, nossa, eventos, a gente só teve um culto especial que a gente fez teatro e dança no início do culto e depois foi a palavra e pronto, né? Foi um culto normal, só que especial para não falar, não, a gente não teve nenhum evento. Exatamente. Mas acabou com tudo, era tantos planos, só que no final eu acho que eu vivi muito mais coisa em 2020 sem isso do que se eu tivesse vivido tanta coisa louca, né? Eu tive o City Quake no final do ano que, foi em Londrina, mas pra mim foi assim uma experiência missionária incrível. Sim. Né? Porque era um evento de ativação e evangelismo. A gente tinha o culto, era ativado lá e depois saía para as ruas para ir almoçar e evangelizar, né? É o melhor plano. Sai na rua, vai orando por todo mundo que aparece até chegar no restaurante. Era perfeito. E foi uma experiência muito incrível. Além disso, eu lembro que teve um Em Chamas também, que era o Álvaro Medeiros, né? Um cara lá do Nordeste, não lembro de que estado que ele é, mas ele fazia lives toda madrugada, umas 2 horas da madrugada, se eu não me engano, de oração. E, né? Ele cantava, ministrava algumas coisas, a gente orava e, era todo dia, ficando às 2 horas da madrugada orando e tendo uma experiência incrível através de uma live. E todas essas coisas serviram para amadurecer muita coisa na minha vida espiritual, sabe? E tipo assim, cara, eu tô muito feliz porque a gente tá no final de uma temporada, sabe? E uma temporada que eu falo pra você que 2020 não foi nada fácil pra mim, porque assim, eu tive vários medos, vários problemas pessoais, sabe? E que quase não me fez afastar do Senhor, mas me fez sentir vazio, muitas vezes. E depois de várias tentativas de reaproximamento do Senhor, de luta contra a minha própria carne, o Senhor me deu algo para que eu me sentisse bem, para que fosse evangelístico, para que fosse missionário, para que a gente pudesse mostrar para outras pessoas o que nós vivemos, o que nós temos que viver, sabe? E é muito importante isso. Eu gosto muito desse rolê de experiência, porque a gente tem muita experiência para contar, gente. Falar sério, a gente tem muita experiência para contar com o Senhor. Muitas vezes a gente não tem tempo para ficar contando essas histórias. Por exemplo, esses meses agora estão sendo meses complicados, meses difíceis pra gente, porque o Carlos ele tem a faculdade dele, então já é um fardo meio complicado. Tá sendo uma luta ultimamente. Ele faz veterinária, como a gente sempre disse no primeiro episódio, e eu tenho o meu trabalho hoje. Mas assim, eu não tenho só meu trabalho, eu tenho meu trabalho, meus ministérios dentro da igreja, e eu acabo fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E a gente precisa de uma pausa para que a gente consiga realinhar tudo isso,
para que o Senhor venha com tudo, com todo o poder dele e faça algo novo, como a gente sempre prega. Sim. A gente tá muito revoltado, sabe? Eu vejo que a gente ficou muito revoltado com as pessoas que elas não fazem nada, brother. E tipo, algo novo tem que acontecer. E a gente precisa fazer isso a partir de nós. Acho que a questão, muitas vezes, eu percebo em mim. Quando eu tô revoltado, quando eu vejo um problema em alguém, eu não tô vendo o problema na pessoa. Eu tô vendo em mim. Sim. Eu tô vendo o meu problema no que a pessoa tá fazendo, porque eu tô fazendo a mesma coisa que ela. Sim. Né? E eu já falei aqui até em um podcast, que foi bem assim, meio jogado, eu acho. Mas que eu falei, eu cheguei no Roberto aquele dia e falei, a gente não tá fazendo bem o que a gente tá fazendo. Então tá na hora da gente começar a se realinhar. E daí a gente começou a melhorar um pouco o nosso jeito de fazer as coisas, de levar mais a sério. Mas ainda no final, um tempo depois, a gente chegou na conclusão, assim, depois de oração, que Deus falou, não, tenham tempo assim de férias para vocês se alinharem, estarem buscando juntos, para daí depois então pegar e voltar com tudo e fazer com excelência, né? E uma coisa que aconteceu, a gente não tinha roteiro nenhum no começo. E a gente não era adepto do roteiro por causa que a gente queria ficar de boas, queria conversar, era uma conversa. Só que começou a gente viajar demais. Virava uma bagunça. Então o que agora acontece? A gente tem roteiro, tudo bonitinho, mas assim, a gente só coloca o tema e coloca alguns pontos que a gente quer conversar, que a gente conversa antes. O resto vem tudo na hora. E flui muito melhor. É porque, novamente, é um podcast. Sim. Uma coisa é, você vai na igreja, você pega, estuda a palavra e você vai e fala a palavra para as pessoas. Sim. Outra coisa é o que a gente faz aqui, é uma conversa. Não dá para ter, um roteiro que... Não, você tem que falar isso, isso, isso. Não, a gente fala temas, assim, pontos importantes pra gente não fugir. Né? Que é super importante. Isso ajudou. Fica a dica pra alguém que às vezes tem muita falta de foco. Faça, coloca não um roteiro, mas quem sabe assim, uns pontos do que você precisa fazer. Eu preciso limpar a casa, estudar isso, ler a Bíblia e tal. Daí você vai riscando, porque ajuda a manter o foco. E isso é algo que tem me ajudado muito ultimamente e o roteiro do podcast já tem me ensinado isso também. Sim. Então, assim, para finalizar isso, hoje a gente tá fechando uma era e em agosto vai vir uma nova era, um novo podcast, uma nova versão, um novo eu e o Carlos. Porque a gente já tá em outra vibe. Acho que em 6 meses deu pra gente mudar muito a nossa vibe. E assim, a nossa vibe tá muito mais louca e muito mais diferente do que vocês podem imaginar. Verdade que a gente ficou... Foi basicamente 6 meses, né? Porque a gente tá em maio, mas a gente começou em dezembro. Sim. Nossa, agora que me caiu a ficha. Então assim, a gente tá totalmente diferente do que a gente era antes. A gente tava definindo algumas coisas e a gente tava discutindo, né? Meio que, não, mas eu não gosto de tal coisa, mas eu não gosto de tal coisa. Ah, mas tal coisa vai ficar legal. Ah, mas tal coisa não vai ficar legal. E a gente tava discutindo muito a respeito de como vai ficar. E nós temos grandes novidades para vocês. Então fica assim, um abraço, um abraço, um aperto de mão, quero dizer. Se cuidem, lavam bem as mãos, cuidado, o Covid tá indo aí. Bebam água. Melhor uma pedra no caminho do que 2 no rim. E também não saiam, não façam aglomeração, por favor. E é isso, gente. Um abraço, um beijo e a gente se vê em breve. Deus abençoe, galera. Obrigado por acompanhar até aqui. E tamo junto. Compartilha, curta, deixa o seu like, dá um follow no Spotify, por favor. Vai ajudar demais a gente. Tchau.